Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração para vocês. Esse é um bolo de 20 centímetros por 10 de altura, com recheio de ninho e morango, tá? Eu comecei passando a minha pré-camada, essa cobertura é chantilly ninho, e eu fiz uma pré-camada no meu bolo. E muita gente me pergunta por que fazer a pré-camada. Eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou falar para vocês. A pré-camada ela é importante para que você tampe todos os buraquinhos, às vezes que tem na massa, né, que tem algum recheio, faltou um cantinho ali, você vai cobrir fazendo a pré-camada. E o mais importante, se seu bolo esfarela, se ele sai algum pedacinho, o que é normal, esse pré-chantilly aí vai segurar tudo no lugar, não deixando sujar o seu chantilly principal, que é aquele chantilly que você vai fazer o trabalhado. E como eu faço muito acabamento reto, acabamento espatulado, isso é muito importante. É importante também quando você vai fazer trabalhos de bico. Por quê? O trabalho de bico, às vezes fica algum espacinho entre ele, e quando você tá fazendo também, pro seu chantilly do trabalho de bico grudar melhor no seu bolo, é melhor que grude chantilly com chantilly e não massa com chantilly, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai fazer o trabalho de cesta, às vezes a cesta fica com um buraquinho pequenininho. Se você faz a pré-camada com a mesma cor do chantilly que você vai trabalhar, isso é muito importante, tem que ser da mesma cor do chantilly que você vai trabalhar. Não vai aparecer tanto, vai estar ali o buraquinho, se você observar muito bem, você vai ver o buraquinho, mas ele não vai aparecer, porque no fundo vai ter a base da mesma cor do seu bolo. Então, sempre lembre-se disso, entendeu? A pré-camada ela é importante por alguns motivos. Às vezes eu não faço pré-camada, porque eu vou fazer acabamento reto, tá? Não vou usar bico, então não tem chance de ficar falha. E eu confio muito na minha massa que ela não vai sair pedacinhos, entendeu? Então, por isso que às vezes eu não uso fazer a pré-camada. Agora eu passei aí a minha espátula. A minha espátula é do Brother Mix, tá, gente? Panelas Brother Mix. Pelo menos uma vez por semana, eu sempre coloco lá no meu Instagram como faz para adquirir essas espátulas, tá? Nos meus stories eu sempre coloco como que faz para adquirir essas espátulas da Brother Mix, tá bom? Então, você vai passando aí a sua espátula. Essa espátula, eu usei ela na posição de 45 graus em relação ao meu bolo. O bom de ser essa espátula de ferro, gente, é que você pode aquecer e dar aquele brilhozinho que eu gosto, que a gente passa no chantilly, e dá aquele acabamentozinho bem bacaninha. Então, por isso que eu gosto dela, por causa disso, que ela é de ferro e a gente pode fazer esse tipo de... Na parte de cima aí, eu vou acertar, né, o meu chantilly, como vocês já viram várias vezes eu fazer as minhas quinas. Eu quero falar pra vocês, gente, dá uma rodadinha aí no meu canal, porque tem mais de 800 vídeos aí num total, mas só sobre confeitaria mesmo, tem mais de 400 decorações. Então, dá uma rodadinha aí, desde as minhas primeiras decorações até hoje, a minha evolução, tá? E sempre que você quiser saber se eu tenho sobre aquele assunto, você pode colocar assim, por exemplo, bolo Moana. Você pode colocar bolo Moana por Lorena Gontijo, entendeu? No próprio YouTube que você vai achar. É recheio de morango por Lorena Gontijo, que vai cair no meu canal. E no vídeo que você deseja, se caso eu tiver feito, vai estar ali aparecendo para você, tá? Então, aí eu tô dando os últimos retoques. Às vezes, né, fica um lugarzinho que não tá tão no meu agrado, eu vou lá, conserto. Essa espátula também é bacana porque o seu bolo fica bem retinho, tá, gente? Como você encosta ela na sua bandeja, vai girando a bailarina, então ela fica bem certinho. Se caso você tiver alguma dificuldade de usar as espátulas, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu mostro só como usar essas espátulas. Mostro até uma das espátulas mais difíceis que eu já, assim, desse grupinho, as mais difíceis, como que usa, tá? Aí tá os meus morangos, você pode picar ele cerca de 2, 3 horas antes e coloca ele num papelzinho. Ele pode acontecer dele escorrer no seu bolo mesmo você fazendo isso? Pode, mas diminui bem. Você viu que saiu um pouquinho de água e o próprio papel já sugou?
Então, por isso que você pode picar aí o seu morango e coloca num papel toalha e deixa ele ali descansando. Uma coisa que eu também já reparei é não picar o morango ele molhado. Não sei porquê, mas eu já reparei que ele solta muito mais água picando ele molhado. Mesmo você esperando, secando, mesmo assim parece que solta mais água, tá? É uma coisa que eu observei, não sei se tem lógica isso. Então você deixa ele secar ali um pouquinho, umas 2, 3 horinhas, e depois você pode decorar o seu bolo, mas mesmo assim pode acontecer de soltar um pouquinho de água. Eu coloquei nesse bolo, depois que eu montei essa florzinha, vamos se dizer assim, de morangos aí no meu bolo. Usar morango assim, gente, cortado, você tem que ter bastante cuidado e saber escolher mesmo aquele morango firmezinho. Às vezes o morango tá meio molenguinho, tá bonito, mas ele ainda tá meio molenguinho, então tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu coloquei aí nesse bolo para dar um toquezinho aí nessa parte de cima, açúcar gelato. Esse açúcar gelato, gente, é o açúcar próprio para você jogar aí em cima, para que ele não derreta, tá? Para que ele não grude, ele não derreta. Então, é esse açúcar que você tem que usar. Eu coloquei numa peneirinha, tirei o primeiro excesso e coloquei aí em cima, joguei um pouquinho em cima. Limpei a minha bandeja e passei também um pouquinho de açúcar em volta na minha própria bandeja. E foi assim que ficou. Mais uma inspiração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!